Olá, eu sou o Jair Moreno e bem-vinda à imersão Domine Suas Emoções. Nessa imersão, você vai aprender a utilizar as forças e potenciais das suas emoções para fazer as escolhas mais assertivas e dominar seus pensamentos e sentimentos. Você vai aprender a desenvolver o autocontrole, resolver conflitos internos, identificar comportamentos e aumentar a sua autoconfiança. Me diz uma coisa, como seria a sua vida se você pudesse dominar os seus medos, a ansiedade, seus traumas e suas fobias? E se você pudesse se tornar uma pessoa altamente confiante? Seria bom, não é mesmo? Essa imersão será uma série de 5 aulas. Você vai descobrir o que é, entender os sintomas e no final eu venho trazer para você a fórmula, a solução para você dominar de uma vez por todas as suas emoções. E esse primeiro vídeo eu vou falar para você da ansiedade. A ansiedade é uma reação natural, porém, quando é muito intensa e frequente, ela afeta negativamente a sua vida. Você sabia disso? De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Mais de 10% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade. E você? Será que você faz parte dessa estatística? E o que é a ansiedade? Vamos colocar aqui. O que é a ansiedade, Jair? A ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso. No entanto, quando passa a atrapalhar o seu dia a dia, a ansiedade pode virar um distúrbio, sim, que precisa imediatamente ser tratado. E o que pode causar a ansiedade? Fatores que podem facilitar o caminho para esses distúrbios. Existem os fatores da genética, que é o histórico do transtorno de ansiedade na sua família, e existe também os traumas, como perda de alguém querido na sua família, ou um acidente, problemas na infância, doenças físicas, problemas cardíacos, como arritmia, por exemplo, doenças hormonais, problemas respiratórios, abuso de drogas, álcool ou medicação também, tá? E quais são os sintomas da ansiedade? Os sintomas da ansiedade, elas se manifestam tanto no físico quanto no emocional. A ansiedade no físico é a sua respiração ofegante, a falta de ar, palpitações e dores no peito, fala acelerada, sensação de tremor e vontade de roer as unhas também. Agitação das pernas e braços, tensão muscular, tontura, sensação de desmaio, enjoo e vômito, irritabilidade, enxaqueca, boca seca e insônia. A ansiedade nos sintomas emocionais é a preocupação excessiva, dificuldade de concentração, nervosismo, medo constante, sensação de que vai perder o controle de algo, alguma coisa ruim pode acontecer e desequilíbrio dos seus pensamentos. Por isso, é preciso ficar atento a esses sintomas e caso eles passem a atrapalhar o seu dia a dia, você precisa sim de apoio e ajuda. E quais são os tipos de ansiedade? Aí, vamos lá, existem 5 tipos
de ansiedade. E eu vou falar cada um deles e vou explicar também para você, tá? O transtorno de ansiedade generalizada, que é o primeiro, ele é o transtorno que é a combinação de uma preocupação excessiva com o estresse recorrente. Ou seja, a ansiedade passa a interferir de alguma forma na sua rotina. O segundo é o transtorno do pânico, a síndrome do pânico. Ela é o transtorno de ansiedade, que nesse caso a pessoa sente uma sensação forte de que algo está prestes a acontecer, ou morrer, ou perda de controle também. Além disso, a sensação pode ser descrita como um ataque do coração, mesmo que não haja um verdadeiro sinal de perigo. O terceiro é a ansiedade social, que atinge muita gente aqui no Brasil. É um dos tipos mais comuns e acontece sempre quando se está em público, referente a objetos, a situações e também a pessoas. E vamos agora ao quarto, o transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, né? Nesse caso, é o medo de perder o controle ou ser responsável por algo terrível para si ou para os outros também, como a culpa, aquele sentimento de culpa. E vamos agora ao quinto, o transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático ele é causado por um trauma ou um evento terrível, ou seja, a pessoa passa por momentos de confusão e medo, recordando, né, os mesmos sentimentos que sentiu durante o ocorrido. Agora que você já conhece os 5 principais tipos de ansiedade, você se identificou com algum deles? Você quer saber como dominar a sua ansiedade? Viver melhor, dominar suas emoções? Acompanhe essa série de vídeos que no final eu vou te mostrar como dominar as suas emoções. Eu sou o Jair Moreno e eu te vejo no próximo vídeo. Olá, bem-vinda à imersão Domine Suas Emoções. Aqui nessa imersão você vai aprender como identificar e superar problemas como ansiedade, depressão, fobias e além disso você vai aprender como desenvolver a sua autoconfiança. Desenvolver a sua autoconfiança para dominar seus pensamentos e sentimentos e se tornar uma pessoa ainda mais feliz, que eu sei que você pode. E o tema de hoje, o tema desse episódio é depressão. Deixa eu escrever aqui no quadro. Depressão, esse tema tão polêmico, E o que é depressão, Jair? Como saber se eu estou com depressão ou se eu não estou? O que fazer se caso eu identificar que eu estou em depressão? É exatamente isso que eu vou explicar para você nesse incrível episódio, nesse grande episódio. Mas fique sabendo que a depressão, neste momento, ela afeta negativamente como você se sente, como você pensa e como você age. A depressão ela é um conjunto de condições que estão associadas à elevação ou o rebaixamento do humor. Sabe aquela pessoa que numa hora está bem e a outra hora não está? É exatamente isso. Ela afeta negativamente como você sente, como você pensa e como você age. A depressão, ela provoca sentimentos de tristeza, perda de interesses em atividades que em muitos momentos anteriores você tinha prazer em fazer. Sabe, talvez você pense assim, eu gostava tanto de praticar esporte, hoje eu quero, mas não consigo sair do lugar, eu gostava tanto dessa atividade, ou você fica sempre prometendo, não consegue sair do lugar. São exatamente sintomas típicos, né? Típicos de uma depressão, tudo bem? Mas não quer dizer que você esteja agora, fique aí que eu vou explicar
tudo, exatamente tudo o que você precisa fazer e saber também sobre essa palavrinha que muita gente hoje está se diagnosticando, né? Ah, será que eu estou com depressão, gente? Será que eu tenho depressão? Então, vamos identificar agora. Fique tranquila, porque é o seguinte, a depressão, né, ela está crescendo muito no mundo inteiro, né? Hoje ela atinge mais de 3 milhões de pessoas de todas as idades no mundo. 300 milhões de pessoas é muita gente, não é verdade? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, só no Brasil estima-se que mais de 6% da população brasileira hoje já está em depressão. Será? Agora fique atenta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que toda tristeza é uma depressão? Ah, hoje eu acordei um pouco triste, já estou triste por situações que aconteceram na minha vida. Será que eu estou com depressão? Existe uma grande diferença entre tristeza e depressão. Há uma grande diferença. A tristeza, ela pode ocorrer e ser desencadeada por alguns fatos no seu cotidiano, no seu dia a dia, em que a pessoa realmente sofre com aquilo até assimilar o que está acontecendo. E que geralmente dura, em média, ali de 15 a 20 dias. Esse é um estado de tristeza. Por sua vez, a depressão ela se instala e se não for tratada, ela pode sim passar por 3 estágios que eu vou te falar agora, tá? Ela é um estado de tristeza bem prolongado e você pode, nesse momento, identificar um desses 3 estágios, que é o estágio leve, o estágio moderado e o estágio grave também. A depressão em níveis leves, ela geralmente pode ser controlada, ela pode ser dominada, sim, facilmente, sem medicamentos, ela pode ser também tratada com terapia, com apoio emocional, com exercícios físicos, por exemplo. Agora já os níveis graves, ela precisa de um auxílio, talvez de um profissional, de medicamentos, por exemplo, para minimizar os sintomas da depressão, tá? Além de apoio para melhorar a sua qualidade de vida. O diagnóstico da depressão ela deve ser feita por um especialista. Então, se alguém, nesse momento, que não tem essa especialização e diz que você está em depressão, não acredite. Busque apoio, busque orientação, busque um diagnóstico, tá? Que realmente funcione e realmente vá te ajudar, tá? Ele deve ser feito por um profissional. É possível reconhecer alguns sintomas em si mesma, para saber se você está na hora de você buscar ajuda, tá? E que sintomas é esse? Deixa eu escrever aqui. Quais são os sintomas da depressão, Jair? Geralmente, a pessoa ela pode apresentar 2 ou mais desses sintomas que eu vou te falar agora, tá bom? Antes de eu falar os sintomas, preste atenção. Você não precisa ter medo e nem sentir vergonha de identificar e buscar apoio. Muito pelo contrário, você merece ser cuidada, você merece viver a sua melhor versão, você merece sim realizar os seus sonhos. Então, a partir do momento que você identificar algum desses sintomas, busque ajuda, busque apoio para que você se recupere, melhore e domine as suas emoções, tudo bem? Então, vamos lá. Quais são os sintomas? São questões emocionais, falta de motivação também, medo do que antes você não tinha, não existia aquele medo, dificuldade de concentração, perda ou aumento da apetite, um alto grau de pessimismo, sabe? Aquela pessoa que você conversa e a pessoa está sempre ali, sempre acha que vai acontecer algo errado, sempre pessimista, é exatamente isso. Indecisões, insegurança, insônia, falta de vontade de fazer alguma atividade que antes ela gostava de fazer, sensação de vazio, irritabilidade, um raciocínio mais lento, o esquecimento constante, ansiedade, angústia e vontade desesperadora de morrer. Agora eu vou passar para você aqui alguns sintomas físicos,
tá? E sintomas emocionais também que você pode, sim, sentir em um momento de depressão, tá? Além dos sintomas emocionais, a depressão também, ela apresenta sinais físicos para você, tá? Entre, por exemplo, excesso de dor de barriga, sempre dor de barriga, sabe? Má digestão também, uma azia, tensão na nuca e nos ombros, frequente dor de cabeça, dor no corpo também o tempo inteiro, pressão, forte pressão no seu peito e queda de imunidade, sabe? Que a pessoa, qualquer coisinha fica doente, qualquer coisa fica doente. Agora é o seguinte, se você esteja perguntando aí, mas Jair, o que provoca a depressão? Por que a pessoa hoje ela fica em depressão? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo comigo? Né? O que provoca a depressão? A depressão, ao contrário do que normalmente se pensa, os fatores emocionais e sociais muitas vezes são consequências ou não da causa de depressão, considerada por muitos como um mal do século, não é verdade? Vale ressaltar que o estresse pode sim precipitar o seu grau de depressão. Então, evite situações de estresse, sabe? Pessoas que, por exemplo, fiquem ali no trabalho, que é um trabalho muito estressante, ou está vivendo um relacionamento muito estressante, isso pode sim vir descadear, né? Vir afetar você e gerar, sim, futuramente uma depressão. Alguns fatores aqui que podem facilitar o aparecimento, o surgimento, né, dessa depressão. Abusos, sofrer abuso físico, abuso sexual, abuso emocional também, ele pode aumentar a sua vulnerabilidade, agravando as chances de se desenvolver a depressão. Excesso de medicamentos muito forte também, isso era muito comum, antigamente pessoas se automedicavam, né? E isso sim pode também afetar, tá? Alguns elementos químicos também, drogas também, pode sim, tá, levar a grandes, né, chances de depressão também. Tá? Então, vamos lá. O que pode aumentar os riscos? É justamente isso que eu falei. Tá? A depressão em alguém que já tenha predisposição genética para a doença pode ser resultado de conflitos pessoais ou disputas com membros da sua família e amigos, sabe? Aquela situação ali que você vive quando criança, em uma situação altamente de estresse, né? Brigas constantes, alcoolismo na família, outros tipos de drogas também na família. Isso pode sim fazer com que o adulto cresça e sinta sim todos esses sintomas de depressão, tá? Por exemplo, como tristeza, luto, né, também, que pode proveniente de morte ou de algum parente também, isso pode sim, da pessoa amada, né, isso pode sim desencadear uma depressão, tá? Por mais que seja algo natural, aumentar os riscos de desenvolver depressão é muito perigoso, tudo bem? Então é importante que você saia daquele ambiente e busque ajuda. Você não precisa ter vergonha, você não precisa se esconder. É muito comum uma pessoa, por exemplo, que sente depressão, sentir vergonha. Isso acontece muito aqui no consultório, por exemplo. A pessoa, já eu vim aqui, mas eu gostaria que ninguém soubesse que eu não estou bem nesse momento. E está tudo bem. O importante é que você se respeite e busque ajuda, busque apoio, porque tem sim formas de você se ajudar. Tá? Você não precisa viver nesse momento com toda essa depressão, sofrer sozinha também, tá? Então, vamos lá. Eventos negativos como ficar, por exemplo, desempregada, divórcio, ou por exemplo, uma aposentadoria indesejada, né? Muitas vezes a pessoa ela está ali em processo de se aposentar, ela não quer porque não sabe exatamente o que fazer. Isso pode também ser prejudicial à sua saúde e sim, ela pode desenvolver uma depressão. Porém, até mesmo os eventos positivos, como começar um novo emprego, se formar na faculdade, se casar, tá? Ele pode sim também ocasionar uma depressão. É interessante, estou falando para você, que muita gente acha que a depressão ela só vem por uma situação ruim, mas também ela pode vir também por um forte impacto emocional positivo, uma forte tensão, né? Nós chamamos de estresse pelo fator positivo, né? Ela está sob pressão ali, um casamento, por exemplo, que é algo que ela queria muito, e isso pode sim também, se não for tratado, se não for trabalhado, pode desenvolver uma depressão e afetando o seu relacionamento.
também. Então, é importante ter consciência que tanto pelo fator negativo quanto pelo fator positivo, se não dosado, se não equilibrado, né, você pode desencadear neste momento uma depressão, tá? Problemas pessoais também, como o isolamento, causa de doenças também, sabe? Muitas das vezes a pessoa mora sozinha, aí tem um problema de saúde, precisa se cuidar sozinha, precisa se virar sozinha ali, sem apoio, sem ajuda. Isso também pode sim surgir ali uma depressão, tá? Estresse do cotidiano, do dia a dia, e algo mais persistente também, sabe? Um momento que você está, de repente, num relacionamento abusivo, e aí você está ali querendo sair, mas não sabe, está casado, tem filho, não sabe como fazer, ou também, talvez, um afastamento dos amigos, muita gente vai morar em outro estado e você se sente isolada, se sente sozinha. Esse também é um problema grave e você pode, sim, buscar ajuda para sair dessa, tá? Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Pode ser também estimulado pelo surgimento de um problema de saúde, como eu falei aqui. E isso é muito grave, tá? Por exemplo, um abuso de substâncias químicas, aproximadamente, olha a estatística que eu vou te passar aqui, aproximadamente 30% das pessoas com vícios em substâncias apresentam depressão clínica. Tá? Ou até mesmo profunda, né? Então, assim, álcool, cigarro, medicamentos, né, químicos, drogas ilícitas, todos esses tipos aí, tá? Então, vamos lá. Os tipos, né? Você sabe quais são os tipos de depressão? Quais são os tipos de distúrbios de depressão? Eu vou citar alguns aqui para você. Existem diversos tipos de distúrbio da depressão, tá? E os mais comuns aqui, eu vou falar para você aqui, é o episódio depressivo. É um episódio depressivo que costuma ser classificado como um período de tempo em que a pessoa apresenta uma alteração em seu comportamento. Sabe como uma pessoa tem um tipo de comportamento e aí do nada ela muda de comportamento e ninguém sabe o que aconteceu, por que surgiu aquilo ali? E os principais sintomas dessa depressão é o seguinte, é tristeza, falta de energia, falta de iniciativa também, falta de prazer, alteração do sono, alteração do apetite, pensamento lento demais, sabe aquela pessoa que demora um pouquinho para raciocinar? E funções motoras mais lentas, dificuldade de fazer atividades que muitas vezes seria normal no cotidiano, no dia a dia dela, né? Perfeitamente, olha o que eu vou falar para você aqui, é perfeitamente natural se sentir triste. O fato de você estar triste nesse momento, de você se sentir triste, não quer dizer que você está em um alto grau de depressão. Não é isso que eu estou falando aqui, tá? É perfeitamente natural se sentir triste, se sentir chateada, se sentir infeliz com situações estressantes da sua vida, tá? Contudo, deixa eu falar para você, pessoas com depressão, elas experimentam sensações constantemente durante anos, sabe? Então, como eu falei anteriormente, se você está no estado de tristeza ali, isso é normal, tá? Que leve 2 semanas, 3 semanas no máximo. Mas passou disso, você precisa tomar cuidado sim, tá? Você precisa tomar cuidado, porque isso pode interferir no seu relacionamento, isso pode interferir no seu trabalho, isso pode interferir na sua vida. Tá? Isso pode também vir a trazer outros tipos de problemas físicos e emocionais, pode agravar tudo isso. Então é importante estar atento assim. Então vamos lá. Agora que você conhece exatamente o que é depressão e quais são os seus sintomas, você se identificou com algumas dessas questões aqui que eu falei para você? Você quer saber como viver bem, como melhorar a sua vida, né? Como dominar as suas emoções? Faz o seguinte, acompanhe aqui essa série de vídeos que no final eu vou mostrar para você exatamente como você vai dominar as suas emoções. Esse foi o segundo episódio do nosso mega evento da imersão Domine Suas Emoções. Eu sou o Jair Moreno e eu te vejo no próximo vídeo.